Um ano novo de recuperação da economia internacional, mas com algumas incertezas no mercado interno. Essa é a avaliação das empresas que têm ações listadas em bolsa no Brasil. A Abrasca, que é a associação que representa 85% das empresas que fazem parte da Bovespa, fez uma pesquisa exclusiva para o Conta Corrente que mostra que os empresários estão otimistas, mas com algumas ressalvas. A gente vai ver aqui primeiro os pontos positivos. Vamos acompanhar aqui no telão. Em primeiro lugar, mais de 95% dos representantes dessas empresas acreditam que as vendas, tanto para o exterior quanto no mercado interno, vão se manter no nível atual ou melhorar em 2014. Praticamente o mesmo diagnóstico feito especificamente em relação às exportações. Outros destaques são os investimentos. Para 75% dos empresários, em 2014, as empresas devem manter os mesmos níveis de investimento deste ano. Nós falamos aqui dos pontos positivos, das previsões otimistas. Agora é hora de fazer as ressalvas. Em primeiro lugar, sempre ela, a inflação. 90% dos empresários acreditam que os preços vão se manter em um nível estável ou mais alto no ano que vem. Os custos para as empresas também vão permanecer nas alturas. E a principal preocupação é com o endividamento do país. Quase 90% dos entrevistados acredita que a relação dívida pública-PIB vai se manter no nível atual ou vai aumentar ainda mais. E a gente já falou várias vezes aqui no Conta Corrente que o descontrole das contas do governo tem sido um dos principais motivos para a fuga dos investidores do Brasil. E a gente volta agora a conversar com o Antônio Castro. Antônio, os empresários estão pessimistas, com a inflação, como a gente pôde ver. Isso deve ter uma influência muito negativa nos negócios em 2014? Sem dúvida nenhuma, Denise. E uma razão pela qual a influência é negativa é que os empresários hoje não conseguem repassar os custos internos em seus preços, Então, obviamente, as margens estão sendo comprimidas. E quando a gente fala de vendas para o mercado doméstico, a gente não vê um cenário tão bom. Então, eu diria que as empresas exportadoras têm um pouco mais de alívio, que com o novo câmbio as receitas melhoraram. Mas, certamente, a inflação segue sendo uma preocupação grande dos empresários. Antônio, com relação ao endividamento do país, essa preocupação com a relação dívida-PIB, é porque esse gasto grande pode virar inflação ou tem algum outro tipo, outro ângulo, outra desvantagem para os negócios, esse endividamento alto do país? Eu acho que tem dois lados, Um dos lados é a associação com a inflação. Obviamente, quando o gasto público aumenta, sempre vem o receio que a inflação ande um pouquinho. Nós acreditamos que não deve superar os 6%, ou seja, talvez tenha um pequeno crescimento, mas certamente essa é uma preocupação. Agora, existe uma outra preocupação, que é a incerteza que isso gera, principalmente porque a maior parte dos gastos públicos são de custeio, Então, é difícil identificar o que teria um impacto positivo para as empresas, Antônio, com relação aos investimentos, a gente viu que a maioria das empresas deve manter o mesmo nível de investimento. O que seria necessário para os empresários terem um ânimo maior e investirem mais? Porque a gente sabe que muito do crescimento que a gente pode ter no ano que vem depende desse investimento, O que está faltando? Denise, talvez isso seja a preocupação maior, que a decisão de investimentos tem a ver com uma visão de longo prazo. Em 2012, nós vimos uma disposição de investir maior do que esse ano. Ou seja, quando nós falamos de estável, certamente estável não é um bom indicador, já que os níveis de investimentos estão relativamente baixos, E, obviamente, isso se agrava um pouco com taxas reais de juros se tornando mais altas com o crescimento da Selic.